Bom dia, meu nome é Rosimeire e eu estou aqui para fazer uma apresentação de uma auditoria de sistemas de uma empresa solicitada pela professora Edmeia. Bom, a minha agenda será, primeiro, uma introdução da auditoria que foi feita, vou falar um pouquinho sobre a empresa, a média das avaliações, mostrar alguns gráficos e alguns pontos relevantes dessa auditoria e algumas considerações finais. Na introdução, o que aconteceu nessa auditoria? Por meio de 24 questionários, com 201 controles, este trabalho procurou investigar as práticas de gestão e segurança utilizando uma escala de ponderação, para identificar quais eram os pontos de melhorias, quais eram os pontos fracos, o que estava em conformidade, o que não estava, o que precisava ser melhorado. Como referência, é importante eu destacar quais foram esses pontos de ponderação. Então, a pontuação de toda essa auditoria foi de 1 a 5, onde 1 representa que discorda totalmente, ou seja, não está em conformidade, não tem o controle não está adequado, e o 5 é o que concorda plenamente, ou seja, ele está totalmente adequado às necessidades daquela empresa. Vamos falar um pouquinho sobre a empresa, tá? A empresa que eu fiz esse trabalho de auditoria é uma empresa do setor financeiro, ela atua no setor financeiro, ela está localizada na cidade de São Paulo, então São Paulo capital, e uma breve descrição dessa empresa, o que eu posso dizer sobre ela é que ela é especialista em decisão, tanto decisão de crédito, análise de risco, fraude, e essa empresa ela desenvolve e opera plataformas voltadas a produtos e serviços financeiros. Então, risco, fraude, crédito, venda não presencial e assim por diante. Para dar um panorama da auditoria que foi feita, eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação média dos 24 grupos que foram analisados. Notem que foi destacado em vermelho os grupos que tinham algum problema, que precisam de alguma atenção ou melhoria, e foi destacado aqui com esse alerta para mostrar os grupos que estão com situação que precisa de mais atenção. Então, vocês vão ver mais para frente o destaque desses grupos aqui, além dos que estão em vermelho, porque foi o que foi combinado com a empresa, que tudo que tivesse com nota inferior a 4 seria destacado para análise. Note que estão aqui a média dos 24, alguns com pontuação 4, outros com pontuação 4,29, então tem alguns que já estão bem aderentes. Note que nesse grupo também tem um controle com atenção, que também está com esse sinalzinho de alerta, conforme citado anteriormente. Tá? Aqui a distribuição pela pontuação. Isso eu quis dizer só para vocês terem uma ideia de como foi a auditoria, tá? Então, dos 201 controles mencionados anteriormente, 24 controles estava com 1 ponto, ou seja, é muito preocupante. Praticamente não tem nenhum tipo de validação, não tá totalmente em não conformidade. Aí a gente encontrou 16 controles com 2 pontos, 19 controles com 3 pontos, 95 controles com 4 pontos e 47 com 5 pontos. Se você olhar, a empresa não está numa situação tão ruim, porque mais da metade dos controles, se você olhar aqui 95 mais 47, dá muito mais da metade, eles estão com a pontuação desejada pela empresa. Você tem quase 50 controles com pontuação 5, ou seja, está totalmente de acordo. Mas precisa melhorar esses outros controles.
primeiro grupo que será analisado serão as instalações físicas. Notem que a maioria dos controles deste grupo estão com pontuação boa, 5, 4, só que a gente tem que ter atenção aos detectores, que for com nota 3,57, extintores 3, e este item 4 eu também vou destacar, porque apesar dele estar com nota 4, vocês vão ver que um controle dentro desse grupo vai ter um probleminha e que a empresa precisa avaliar. Agora vamos analisar o primeiro controle desse grupo. Vocês podem notar que a maioria está com uma boa situação, com pontuação 5, 4, só que tem que ter uma certa atenção neste controle aqui de instalação próximo aos equipamentos sensíveis, porque ele é o que mais merece atenção neste momento. Precisa ter atenção também com esses outros itens que estão com pontuação 3, mas neste controle aqui, o mais importante é analisar esse de instalações próximas a equipamentos sensíveis. Outro grupo que foi destacado foi com relação aos extintores. Note que a metade deles está com nota 5, a outra metade com nota 1, que é ruim. Só que alguns deles, a empresa não tem certeza se a nota realmente é 1, porque eles não conseguiram obter a informação do prédio. Então, eles preferiram deixar com nota 1 para poder verificar posteriormente e melhorar esse grupo. E vocês lembram que eu comentei que um deles tinha, apesar de estar com pontuação 4, tinha um controle que precisava de ser melhorado? Então, por isso, ele vai ser destacado também. Porque você tem aqui nesse controle que olha o sistema de alarme, você tem 3 controles com nota 5, ou seja, está totalmente em conformidade, só que você tem um controle que existe sistema de alarme independente do alarme da fábrica, do prédio e tal? Não existe. Então, ele está dependente do prédio. A empresa, como ela queria destaque em tudo que não estava em conformidade, este aqui é um item de atenção que pode ser melhorado. Ele não é crítico, apesar de estar com nota 1, porque ele tem o alarme do prédio, mas ele merece ter um pontinho de atenção ali. O outro grupo que mereceu destaque foi o controle físico. Nesse grupo, vocês vão ver que tem três que merecem atenção por causa da nota estipulada pela empresa de 4, mas um em especial precisa de atenção, que é a segurança ambiental e contingência, e o fator humano, que esses ficaram com destaque bem negativo. O fator humano é um grupo que merece bastante atenção. Note que apenas um item desse grupo ficou com nota 4, que era desejada pela empresa. Os demais estão com notas 2 e este aqui com nota 1. Então, este grupo em especial precisa de um pouco de atenção. Não tem uma conscientização formal da empresa, treinamento é um pouco falho, então este grupo vai precisar de um pouco de atenção da empresa. Com relação à segurança ambiental e contingência, este eu acho que é o grupo mais preocupante, porque notem que todos estão com pontuação 1. Tem um aqui falando, por exemplo, de crachá. O acesso à empresa utiliza crachá, só que o acesso ao ambiente de tecnologia não precisa. Eles estão confiando muito no ambiente, nos funcionários, e isso, para uma auditoria, não é uma boa prática. Então, este caso em especial precisa de atenção da empresa. Outro controle desse grupo que precisou ser destacado foi o controle de acesso físico. Vocês podem notar que a maioria está com uma pontuação adequada, vários com pontuação 5, só que existem alguns que precisam de atenção. Existe um aqui que está com pontuação 1. Então, esses que estão com pontuação 1 e 2 precisam de atenção. E o problema deste grupo específico é que alguns dependem de infraestrutura e talvez não seja possível melhorar. Então, por exemplo, quando fala assim, existe saída de emergência da sala operacional, atualmente não tem como ter saída de emergência
por causa da localização física que ela está dentro do escritório. Então, tem algumas coisas que, para se adequar, talvez eles tenham que mexer fisicamente na locação das salas. Então, talvez não seja tão simples melhorar e se adequar a esses controles. Agora a gente vai para o próximo grupo de controles, tá? Que são os controles operacionais. Os controles operacionais, também vocês vão ver que a maioria, esse aqui quase que não precisaria de destaque, porque você vai ver que a maioria está acima de 4, os que não estão tão bem próximos de 4, mas como foi combinado com a empresa que tudo que estivesse abaixo de 4 teria destaque, eu vou destacar também, tá? Então, vamos para o primeiro destaque deste grupo de controle operacional. Foi destacado foi o grupo de rede de microcomputadores. Note que a maioria está com nota adequada, 4, 5, mas tem 3 itens que precisam de atenção. Um deles é com relação aos cabos de transmissão, porque alguns estão expostos, então a empresa quer melhorar isso. Você tem também outro, que são os terminais de microcomputadores, que alguns possuem acessos indevidos, e alguns de sobrecarga em servidor. Então, esses são os itens que precisam de destaques nesse grupo. O outro ponto são os controles de operação e uso de recursos computacionais, tá? Vocês vão ver também que a maioria está com pontuação 4, eles só precisam dar uma melhorada em 3 controles, tá? E que com pontuação 3 vai ser muito simples de resolver esses 3 itens. E o outro é o controle de senha, que tem um item só que precisa ser melhorado. Então, esse item é um apenas, sabe? Que é se há cancelamento das senhas por tentativas de acesso. Existe esse cancelamento, só que não existe, ele não é testado regularmente. Então, quando eu perguntei, eles até falaram assim, olha, a gente sabe que existe, mas a gente nem tem certeza se ele funciona bem, se ele funciona adequadamente. Por isso, houve essa pontuação 2. Aí você tem também este que é o critério de classificação dos sistemas, que também está bem tranquilo e bem fácil de subir a nota, que a maioria também está com 4. O único que está com 3 e que vai ser facilmente regularizado é se há classificação de grau de importância entre as cópias de software e os arquivos de informação. Eles têm a classificação, só que essa classificação ela não está tão adequada quanto eles desejariam. Aí a gente vai para o próximo grupo de controle, que vocês vão ver que também não está tão ruim. A maioria está acima de 3, né? Vários acima de 4. Vocês vão ver que tem um aqui destacadinho também, uma cor não adequada, de 4. Por quê? Porque ele tem um item que está derrubando ele para 4. Então, eu achei importante deixar ele destacado aqui. Vamos ver como tá esses itens, esses controles que precisam ser melhorados, tá? O primeiro deles está aqui, ó, vocês vão ver, tudo com nota 4, apenas um que está precisando ser melhorado, que é realizar o rodízio dos responsáveis pelo teleprocessamento. Então, esse rodízio aqui, ele até é feito, eles disseram que até é feito, só que não adequadamente, sabe? Não é uma coisa assim, pode acontecer do mesmo colaborador cobrir o rodízio 2, 3 semanas seguidas. Então, na prática, o rodízio não está adequado, porque existe um rodízio, mas se tiver alguém de férias, se tiver alguém de folga tal, o rodízio não acontece.
Então, eles querem melhorar esse processo. O outro item também, que é apenas um, vocês podem ver que está aqui, ó, nota 5, ele fica com uma média 4, só que tem um item que também precisa ser melhorado, que é se existem procedimentos de monitoramento no ambiente web, para verificar algumas irregularidades e tal. Existe, só que eles ele acham que não está adequado. Então, ele tem um ponto de atenção nesse daqui, tá? E o outro são quanto à manutenção do sistema de informação. Então, você pode ver que também a maioria das notas estão boas, mas as normas e procedimentos de teste dos programas não são cumpridos regularmente. Então, existem as normas, existem os procedimentos, mas a coisa não é feita conforme está escrito. Então, é um ponto de atenção que precisa ser melhorado. E também revezamento de programadores nas mudanças. Isso aqui também eles perceberam, conforme a gente foi conversando, que eles têm um processo escrito assim, não, é para fazer revezamento, até para que todo mundo conheça, e se precisar de manutenção, não exista dependência de um só. Mas na prática e na correria do dia a dia, o que acontece? Eles pegam o programador que está mais acostumado com aquele sistema. Ele vai fazer a mudança mais rápida, então na prática o revezamento às vezes não ocorre. E o outro item que também é esse um pouco mais preocupante é com relação à segregação de funções. Então, se vocês olharem, apenas um recebeu 5, os outros estão todos abaixo do 4, que é o desejável, e um em especial está com 2, que é se existe alguma determinação proibindo programadores e analistas de operarem o computador. Não existe a proibição. Eles têm até uma regulamentação tal, só que não é explícita, não tem a proibição. Então, esses itens de segregação de função é um item que eles precisam de atenção. Documentação também é outro ponto que eles têm documentação. Se pegar a parte do banco de dados, está muito bem documentada. Se pegar a documentação dirigida ao usuário, também está muito bem documentada, tem manual e tal. Só que tem alguns aqui com um ponto de atenção, principalmente quando fala em Helpdesk Online, tá? Essa atualização não está adequada, eles precisam melhorar. Os manuais com instruções operacionais também precisam melhorar. Então, a parte de documentação, eles também precisam de um ponto de atenção. E aí a gente vai para as considerações finais. O que a gente tem em considerações finais? Que foram aplicados um questionário de 24 blocos, com um total de 201 controles, conforme já foi dito anteriormente. 15 blocos reuniram itens com necessidade de melhoria, 4 blocos com quase todos os itens em não conformidade, ou seja, esses 4 precisam de atenção e que exigem ações imediatas, planos de contingência, alguma coisa precisa ser feita. E a gente tem como recomendação dessa auditoria que tem que priorizar as melhorias no bloco, principalmente o item 8, que era o segurança ambiental e contingência, que não sei se vocês se recordam, este item ficou com pontuação 1 em todos os controles. Precisa de implementação de planos de ação para os 4 blocos mais problemáticos, que foram citados anteriormente, e que lá nas médias foram destacados, está em amarelinho para facilitar. Precisa reforçar treinamentos e revisões periódicas nos controles internos e acompanhar a evolução dos blocos com pontuação baixa. Então, essas são as recomendações desse projeto. E é isso, eu espero que tenha ficado claro o que foi feito, o como foi feito, os pontos de atenção. E eu agradeço imensamente a professora Edmeia pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Obrigada.